pássaro malvado, tem um bico volteado que nem gavião. Carcara. Bom dia, boa tarde, boa noite para você, torcedor pernambucano, que nos acompanha aqui no Panelinha PE, esse programa que você ainda não aprendeu a amar, mas em breve vai estar ou amando ou odiando, né? Vai depender sempre da semana e dos resultados do seu clube. Normal, né? Eu estou fazendo esse programa aqui um pouco mais alegre que meu amigo Pedro Sintra, né? Mas, enfim, isso é coisa que a gente vai conversar durante o programa e não é o mais importante aqui a gente tocar nesse assunto, né? Queria dar uns avisos iniciais. Primeiro, agradecer a audiência de vocês do nosso primeiro episódio, que tratou de melhores, como foi mesmo? Melhores jogos, melhores classificações pernambucanas no século. E aí a gente, enfim, trouxe 2 jogos do Salgueiro, 2 jogos do Náutico, 2 jogos do Santa Cruz, 2 jogos do Sport. Nesse momento, o Lucas está passando por uma chuva na câmera dele. Vou pedir para ele entrar naquele site lá e tentar ajeitar. E tiveram outros 2 jogos também, que foi do Central e do Afogados. O episódio está muito massa. Se você não assistiu ainda, assiste no fim desse episódio aqui e já aproveita e faz uma overdose de panelinha aí, né? Siga a gente também no Instagram, Panelinha PE. A gente atualmente está com 116 seguidores lá. Segue a gente para conseguir dar esse engajamento maior e dar essa moral, que em breve a gente vai estar com alguns posts lá. No Twitter também é Panelinha PE. Como vocês podem ver aqui embaixo, né? O engraçado dessa arte é que, na verdade, tem uma arte de Facebook aí, mas a gente não tem Facebook. É porque nosso designer só tinha esse modelinho aí que tinha as 4. Aí ele disse, teve que botar. Finge que tem, pronto. Como eu não sei fingir, estou avisando a vocês que não tem. Mas, quando tiver, vai ser panelinha PE também, porque é tudo panelinha PE. Um pedido inicial, antes de passar para a minha bancada, é o seguinte: se inscreva no canal da gente no YouTube, é o Panelinha PE, que é esse aqui que você está vendo nosso rosto, para a gente conseguir bater a meta de 100 inscritos. Batendo essa meta, a gente vai conseguir mudar a nossa URL do perfil. E aí você vai conseguir achar esse canal muito mais facilmente. E as pessoas vão conseguir achar esse canal muito mais facilmente. E aí nosso trabalho vai conseguir chegar para mais gente. Beleza? Então, inicialmente, vou dar minhas boas-vindas a quem está aqui na minha esquerda. Pedro Ferreira, nosso querido Salgueiro. Seja bem-vindo, meu jovem. E tamo junto, Marcelo, e aí Lucas, Pedro, tamo aí, Copa do Brasil 2022 é nóis, é isso. Eita, falou no negócio que eu não queria tocar no assunto, que está muito recente, né? Mas aqui embaixo de mim tem Lucas Araújo, que também vai estar na Copa do Brasil 2022. Seja bem-vindo, meu jovem. Tá mutado, homem, tá mutado. Tem que me acostumar ainda com esse negócio do microfone, velho. Desde quase um ano já participando de programas de live, de gravação, e ainda caio nessa. Pois também na Copa do Brasil, né? Por causa do ranking. Achei meio cruel com o nosso querido Pedro Sintra tocar nesse assunto, mas não quer dizer que eu esteja tranquilo, né? Amanhã tem semifinal, jogo grande, jogo difícil. Por mais que eu acho que o Sport tenha o favoritismo, eu ainda estou reticente. É sempre um jogo traiçoeiro, mas vamos embora. Agradecendo também, reforçando aí o agradecimento ao pessoal que deu moral para a gente aí na nossa estreia, no nosso primeiro programa. Tivemos números legais e a gente espera que vocês continuem acompanhando, continuem gostando. Com certeza, o que não vai faltar é pauta e tema legal e muito debate para a gente se estender por aqui. Inclusive, se você quiser sugerir temas, sugerir pautas, enfim, sugerir discussões para a gente trazer para cá, ou talvez alguma brincadeira, enfim, qualquer coisa você pode sugerir para a gente, que a gente vai, logicamente, ler, analisar e ver se cabe aqui para o programa, né? A gente sempre vai estar nessa análise, sempre vai estar trazendo resenha, a gente não vai, enfim, procurar se exceder e faltar com respeito com ninguém, mas a gente está aqui pela resenha. E pode mandar para a gente que a gente vai receber da melhor forma.
Pedro Sintra, seja bem-vindo, meu jovem. Hoje eu estou aqui de preto, estou de luto pela instituição Santa Cruz Futebol Clube. Eu gostaria de pedir 1 minuto de silêncio em respeito. Por favor, muito obrigado. Mas aí quem respeita Santa Cruz, né? Se o próprio Santa Cruz não se respeita. Eu não vou dar 1 minuto de silêncio, não. Não vou dar 1 minuto de silêncio. Vou começar falando a respeito do jogo de amanhã. Não vou falar ainda do clássico. Tenho muita coisa para falar sobre o clássico, inclusive coisas que talvez a torcida do Náutico não concordem ou concordem e não queiram dizer porque estão muito animados com a festa, mas eu vou precisar dizer aqui e Pedro também vai dar a opinião dele. Mas inicialmente, amanhã vamos ter Sport Salgueiro. Na verdade, o amanhã para vocês é hoje, né? Porque esse episódio sai amanhã. Mas, enfim, a gente está gravando no domingo. O episódio não sabe ainda o resultado do jogo. Vai ter Sport Salgueiro na Ilha do Retiro às 8 horas. O Sport se classificou em primeiro lugar e o Salgueiro se classificou em terceiro. Quer dizer, o Sport se classificou em segundo lugar e o Salgueiro se classificou em terceiro. Por conta disso, o Salgueiro se classificou contra o Veracruz e pegou o Sport. E agora jogar um jogo único para decidirem quem passa para a grande final para enfrentar o maior clube do planeta até semana que vem, né? Que é o Náutico Capibaribe. Então, inicialmente, vou dar a voz ao atual campeão pernambucano, nosso querido amigo Salgueiro. Eu queria saber a expectativa dele para o jogo, se tem alguma novidade para o Carcará para enfrentar o Sport. Macho, expectativa é aquela. Salgueiro cresce no estadual e a gente tá se apegando a isso. A gente já bateu o Sport esse ano, é claro que foi um time totalmente diferente, mas a gente sempre vai se apegar a essas coisas, torcer para a retranca funcionar, fechar a casinha ali. E, por mim o empate tá ótimo, vai para os pênaltis, aí pênalti é sorte, mas é isso, a expectativa é essa, e o Salgueiro sempre surpreende no estadual e tô torcendo para acontecer isso de novo. No caso do time que jogou contra o Veracruz, não tem nenhuma mudança não, né? Eu acompanhei lá, não teve ninguém expulso e tal. A princípio não tem nenhuma mudança não, assim. Algo peculiar não. Então, beleza. Nosso querido amigo Luquinhas, que é o torcedor que eu conheço que mais fica apreensivo sem motivo, pré-jogo, dê seu ar da graça aí, fale sobre o jogo, qual a expectativa para essa semifinal entre Sport e Salgueiro. E, se quiser, pode dar os palpites aí, né? De novo, tu tá sem microfone. Na próxima eu peço música. Exatamente. Pois bem, realmente, o diferente de boa parte da torcida do esporte, eu posso dizer que eu aprendi com as várias lições que o esporte já deu. Inclusive contra o próprio Salgueiro em 2015, né? De chegar com favoritismo, de chegar cheio de pompa, de chegar com obrigação, de todo mundo dizer que o esporte vai passar o carro e o esporte simplesmente fazer exatamente o contrário disso. 3 finais perdidas de maneira consecutiva, a semifinal para o Salgueiro perdida dessa maneira, as 3 eliminações na primeira fase da Copa do Brasil nos últimos 3 anos. Então eu realmente sou aquele cara que espera até o último instante para poder comemorar, para poder sair de cima do muro, digamos assim. Não diria sair de cima do muro, porque eu realmente acho que o esporte tem um favoritismo. Se fosse para apostar, eu apostaria que o esporte passava, porém eu não espero nenhuma facilidade. O Salgueiro é um time que nos últimos anos tem se firmado muito fortemente como a quarta força do estado de Pernambuco. Acho que num recorte recente nem sequer há uma discussão de qual seria o clube que ocuparia essa quarta força. É um time que está na 8ª semifinal seguida do Campeonato Pernambucano, ou seja, é um time que já mostrou que tem casca, que tem cancha, e que das 12 edições do Campeonato Pernambucano, desde que o mata-mata foi aderido, o Salgueiro está na 9ª vez chegando na semifinal. Então, isso é uma coisa que você não pode subestimar. Em outras ocasiões, chegou na final, foi campeão, é o atual campeão. Nas vezes que foi vice-campeão, vendeu caro, perdeu por um gol. Então, a julgar até pelas vezes que o Sport passou pelo Salgueiro nas próprias semifinais, o Sport não teve vida fácil. Passou nos pênaltis em 2016,
passou num jogo emocionante em 2019, que só foi matar o jogo com a cobrança de falta lá perto do fim do jogo. Então, acho sim que o Sport tem essa responsabilidade, tem o favoritismo. Acho que o time com o Humberto Lousa nesses primeiros jogos deu uma resposta positiva em relação àquilo que vinha mostrando com o Jair Ventura e com o César Lucena, principalmente no clássico contra o Náutico. Mas eu ainda encaro como uma decisão tem que ser encarada, né? Tem que construir o resultado depois que a bola começar a rolar. Antes disso é 0-0 e 11 caras para cada lado. Perfeito. Mas, assim, dando minha visão de pitaqueiro de fora, né? Eu enxergo dessa forma também. O Sport tem o favoritismo. O Salgueiro, infelizmente, né, vem enfrentando dificuldades financeiras gritantes. Tanto é que teve aquela polêmica no início do ano, da desistência, quase ficou fora da Copa do Nordeste, da Copa do Brasil. Recentemente, anunciou a desistência para a Série D. Eu não sei como é que está essa situação. O Salgueiro pode até falar melhor a respeito. Mas, enfim, é um time que vem tendo dificuldades e o Sport é, inegavelmente, um clube com um patamar financeiro muito acima. E eu acho que, independente de cenário, de time, de quanto o Sport está jogando bem ou mal, sempre, para mim, é uma obrigação o time com mais poderio financeiro e mais estrutura vencer o time com menor estrutura. Nesse caso, eu acho que ganha contornos ainda mais de obrigação, justamente porque o Sport está apresentando um bom futebol desde que o novo técnico chegou. Ao contrário de outros alvirrubros antes do Clássico, eu não estava confiante, eu tinha certeza que o Náutico ia perder aquele jogo. Primeiro porque ia entrar com o time reserva e segundo porque o Sport está jogando melhor. Hoje o Sport está jogando melhor que o Náutico. O Náutico ele tem um ataque muito bom, o Náutico tem um ataque que, enfim, os artilheiros do campeonato, etc., tiveram resultados bons, mas ao mesmo tempo é um time que ele perde força no segundo tempo, é um time que, enfim, não tem a regularidade no jogo que o Sport tem hoje, e eu acredito que o Sport hoje seja o time mais preparado do Campeonato Pernambucano, o time a ser batido. Eu não estou falando isso tirando a responsabilidade do Náutico. O Náutico foi primeiro lugar e ele tem que arcar com a consequência de ter sido primeiro lugar. Então a torcida do Náutico pode dizer assim que o Náutico tem a obrigação de ir na final e buscar o título. Beleza. Mas a gente não pode tirar os fatos do que você analisa enquanto jogo, né? Que o Sport tá jogando melhor. Pedro Sintra, você também como outro pitaqueiro dessa semifinal, quais são suas expectativas para Salgueiro Sport amanhã na Ilha do Retiro, 8 horas? Irmão, acho que vai ser um jogo duro, viu? Porque o Salgueiro tá com essa dificuldade aí. E a final do campeonato ainda se vê uma premiação, né? Já seria um desafio financeiro para o clube. Inclusive, se quiser vender a vaga da Copa do Brasil aí da Copa do Nordeste, sabe quando é que liga, né? Proposta é na minha mesa, viu? Mas eu acho que vai ser jogo duro, velho. Não vai ser. O Salgueiro não vai deixar passar fácil, não, se perder. Eu tô esperando um jogo, inclusive, parecido com o que foi Afogados e Náutico, assim, esperando no sentido do que eu quero que seja. Que foi um jogo truncado, que o Afogados, apesar de ter jogado fechadinho, não sofreu tantos perigos do Santa Cruz. E foi eliminado, mas foi eliminado porque foi pros pênaltis e ali é muito do momento do jogador. Mas aí eu tô querendo que o Salgueiro faça esse jogo. Quem sabe no contrato lá que não faça 1-0zinho. Mas o empate tá valendo também. Do momento do jogador e da presença de Jordan, né? Que tem que ser ressaltado aqui que Jordan é um goleiro realmente para ser observado. Que, pô, sério mesmo, assim, desde que ele chegou no Santa Cruz, ainda que sofra muito na defesa por outros fatores, mas quando chega no gol, a torcida do Santa pensa, não, o Jordan vai conseguir pegar, ou então tem uma chance grande disso. E isso é algo que eu sinto falta hoje no Náutico. Com o goleiro que a gente tem, Alex Alves não passa essa segurança, e eu acho que Jordan passa essa segurança, de certa forma, no Santa Cruz. Se isso viesse aliado com a zaga que não fosse William Alves e Breno Calixto, aí realmente a torcida do Santa ia ficar muito mais tranquila. Não, nos últimos tempos, eu acho que se botar Gladson no gol do Santa, Gladson vira candidato a melhor goleiro do mundo. Os caras só fazem padrão aí. Hoje tá reclamando aí do goleiro do Náutico. Passaram a semana todinha falando que ele era ruim, não sei o quê. Chiquinho treinou com ele hoje.
Pra ver a defesa de falta, que foi tudo na mão dele. Mas enfim, já que você já começou a corneta, você já pode começar sua corneta para o jogo de hoje. Eu vou só falar inicialmente as escalações. Hoje o Náutico jogou contra o Santa Cruz, na Arena de Pernambuco, naquele lugar realmente engraçado, para não dizer outras palavras, um lugar inabitado, um campo neutro, sem faixas, porque a diretoria do Náutico fez questão que a torcida do Náutico não se fizesse presente nem com a representação visual. E o Náutico veio escalado com Alex Alves no gol, seu irmão Ronaldo Alves estava no banco, graças a Deus, Hereda, camisa 2 na lateral, Wagner, camisa 3, Camutanga 4, Brian na lateral esquerda, que ele também trocou no lugar de Rafinha, Djavan, Haldner, Jean Carlos, e no ataque Eric, Vinícius e Kiki, né? Que é o meu querido bloqueado Kiki, né? Na verdade, ele não é meu bloqueado, né? Eu que sou o bloqueado dele, que ele que me bloqueou. O Santa Cruz veio escalado com Jordan, Digão, William Alves, Júnior Sergipano. Não, essa escalação não é de hoje, não. Peraí. Não, Jordan, Digão, William Alves, Breno Calixto, Eduardo, Derlei, Eli Carlos, Chiquinho, Bustamante, Madison e Pipico. Perfeito. Exatamente. E, inclusive, uma coisa engraçada desse jogo de hoje é que o marketing do Santa decidiu colocar Breno Calixto como a representação do Santa hoje. Eu achei engraçado, no mínimo engraçado. Enfim, vamos para o jogo de hoje. Pedro, dê suas considerações iniciais aí. O que é que você achou do Santa Cruz? É lógico que você está abalado com a derrota, porque qualquer um estaria, porque é uma eliminação, tirou o Santa da Copa do Brasil, Copa do Nordeste e tal. Senti isso bem na pele ano passado, quando o mesmo Santa Cruz eliminou o mesmo Náutico. E aí eu queria as tuas considerações a respeito, já que precisa continuar o ano, né? E como é que vai ser esse ano. Então fala um pouco a respeito do jogo e o que é que tu espera do Santa Cruz no ano por essa primeira etapa aí. Olha, o jogo hoje não foi ruim do Parque Santa Cruz igual o primeiro jogo nos aflitos. Mostrou ainda que tem um diferencialzinho ali no trabalho de Bolívar e tal. Mas Derlei ali, Carlos, de titulares não dá, viu? Ou é um ou é outro. Os dois ao mesmo tempo não rola. Porque os dois são primeiro volante e tentam forçar uma saída de bola vindo ali do meio deles. Eles não têm a qualidade de passe para sair a bola assim. E o meu querido Pipico, hoje foi o melhor zagueiro do Náutico na partida. Porque matou todas as bolas que chegou nele. Ele não teve um ataque que ele conseguiu fazer nada dentro da área. Mas fora isso, Eduardo vacilou um bocadinho também, principalmente no gol, que falhou ele, Derlei, Breno Calixto e William Alves. Os quatro falharam no mesmo lance. Jordan não conseguiu salvar, infelizmente. E Digão não precisa nem comentar, né? Foi um pênalti daquele ali, meu amigo. Nem pelado você vê uma coisa dessa. A galera nem reclamou, né, na hora, né? Eu ainda Foi, pensei a assim, que galera a nem... galera ia tentar reclamar, mas não reclamaram. Esse Digão é ruim, viu? Horrível. Eu vi hoje que não... É complicado, porque Brian colocou ele no bolso. E Brian nem na posição é. Assim, eu acho temerário. Mas enfim, um pouco falando a respeito do jogo. Eu estou feliz apenas pela classificação, mas se esse jogo não tivesse valido a classificação, eu estaria puto, porque o Náutico hoje ele é muito superior ao Santa Cruz, mas não somente por mérito do Náutico, é porque o Santa Cruz é muito ruim. O Santa Cruz não tem ataque, o meia só tem Chiquinho, Chiquinho hoje não jogou nada, as laterais do Santa Cruz são inexistentes, os zagueiros são dois malucos que se matam ali atrás, mas que no final das contas foram os menos culpados pela partida de hoje, na minha opinião. O Santa Cruz se perde muito no meio de campo, né? Porque a volância do Santa Cruz são, hoje, né, pelo menos, foi Derlei e Ali Carlos, e ambos batiam cabeça. Acabava que Demais. a jogada não começava. Todas as vezes pegava, o Santa dependia da jogada sair do próprio Breno Calixto ou do próprio William Alves para alguém do meio. Isso prejudicava porque o Náutico cercava por ali e gerava umas situações como aquele gol claro que Chiesa fez questão de perder, ganhou de presente Santa Cruz e Chiesa não quis aceitar o presente, né?
todos os jogos do ano, o problema do Santa Cruz foi esse, pô. Você pode ver. Onde os jogos que o Santa Cruz não vendeu é que tinha marcação no meio campo. Contra o Afogados mesmo, o Afogados colocou 9 jogadores ali no meio campo e anulou o Santa Cruz, pô. Tanto que no intervalo, quando o Bolívar fez a substituição, tirou logo os dois. Dele e de Carlos para colocar Augusto César e Cal. E mudou Então, totalmente o jogo do Santa. eu achei um pouco precipitado no primeiro momento, mas ao decorrer da partida, do segundo tempo, no caso, eu entendi a substituição. Eu não tirei, assim, eu acho que na posição dele eu não teria tirado os dois, eu teria tirado Derlei. Derlei estava claramente perdido no jogo, estava agoniado, já tinha feito besteira no jogo, já estava abalado, e enfim, eu acredito que eu não deixaria Derlei no segundo tempo. Mas aí ele acertou, tirando os dois e colocando Augusto César e Cal, que não é Karl Marx, e por isso não chegou a glória da Revolução, hoje, né? Acabou sendo tombado. Mas, enfim, falando do Náutico agora, eu gostei da partida do Náutico de forma geral, a partir do momento que o Náutico criou bastante jogada e não sofreu atrás, né? Acabou que um pouco também do que eu falei, que o Santa não produz tanto, não tem tanto meia, não, quer dizer, não tem tanto meia, não tem meia, só tem Chiquinho, e Chiquinho, quando não jogou, o Santa não rendeu. Tem destacar aqui que Madison, eu vejo potencial nesse cara, nesse meia, nesse Madison, mas hoje já também, enfim, tava um lobo solitário ali no meio de campo. Acho que não iria conseguir. E o ataque também pouco produtivo. Eu não sei o que é que a torcida do Santa vê em Léo Gaúcho. Não sei se a torcida do Santa vê alguma coisa em Léo Gaúcho, mas eu acho fraquíssimo. Acho um poste. Eu acho ele um poste. O Pipico, eu não acho ele ruim. Longe disso, não acho ele ruim. Mas, infelizmente, é a hora de Pipico chegar para a diretoria do Santos e dizer: inventa que eu tô com um problema pessoal aí, e manda eu embora, não dá para mim. Porque a fase não é das melhores, quer dizer, não é nem perto Não, das são 12 menos jogos, piores. pô. 12 jogos sem marcar, velho. Exatamente. E é justamente por isso que a zaga do Náutico aproveitou, a zaga assim, o setor defensivo do Náutico aproveitou como um todo e não sofreu. No meio de campo, Haldner sempre muito sólido, mas hoje um pouco com a cabeça distante, talvez, fazendo as faltas desnecessárias. Djavan também a mesma coisa, fazendo faltas na entrada da área. Vinícius hoje estava apagado. Eric nem se fala, só veio jogar bola no segundo tempo e pouco também, algum trecho ali do segundo tempo. Vinícius hoje parecia estar muito cansado, talvez meio fora de ritmo até, me preocupou a forma que Vinícius entrou no jogo hoje. E Chiesa fez os 2 gols, não tenho o que falar de Chiesa nesse ponto. O problema é que ele perdeu 2 gols que, se o Santa tivesse um pouquinho mais de qualidade, tinha custado mais estresse. Né? A gente poderia ter ido para os pênaltis, talvez se desclassificado. Enfim, aquele gol que ele perde contra a Jordan, não poderia perder. Não pode perder. Num clássico, numa decisão, não pode perder. E aquele gol no segundo tempo, que tá ele e Jean Carlos, que Jean Carlos ajeita, ele chuta de qualquer jeito, aquilo ali é que não pode perder mesmo. Não pode perder mesmo. A gente não pode se dar o luxo de, porque tá jogando com a equipe que hoje é inferior, que é o Santa Cruz, ficar perdendo gol a todo custo. Enfim, essa é a minha análise sobre o Náutico. O Náutico novamente morreu no segundo tempo. Não falo nem dessa vez em questão de rendimento, falo em questão de físico mesmo. O Náutico realmente está preocupante essa parte, porque todo segundo tempo o Náutico está morrendo. Mas, enfim, esperar que consiga ajustar os problemas para a final e torcer para nosso Popote não classificar para a final, para poder a gente conseguir se livrar contra o Salgueiro. E tu falaste de Léo Gaúcho aí. Bicho, 2-1 o jogo. Tudo ou nada pro Santa. Falta na entrada da área. 48 minutos do segundo tempo. E os caras botar Léo Gaúcho pra bater uma falta dessa. É foda, viu? Não tem ninguém com a pica dura pra chegar lá e botar eu bato essa porra. Tem Chiquinho, né, velho? Mas tu viu a falta que ele bateu o jogo todo. Meu amigo, a de Léo Gaúcho é imoral, porra. A de França foi na barreira, foi muito melhor que ele, velho. O problema do ataque de Santa Cruz é esse, pô. É Pipico e Léo Gaúcho. Léo Gaúcho não tem. Ainda não tá no ponto de fazer uma sombra grande assim. Pipico foi perder a vaga. Enfim, né? Vamos para os palpites do jogo de amanhã entre Sport e Salgueiro, que agora eu quero que vocês
realmente deem os palpites de vocês. Qual vai ser o placar do jogo de amanhã? Porque eu cravo aqui que amanhã vai ser 3-1 para o Sport, infelizmente. Mas Pedro Salgueiro vai dar o palpite dele. E assim que a gente vai rodar aqui, ó. Pedro vai primeiro, Sintra vai depois e Lucas Araújo vai depois. E aí a gente termina e vai para nosso tema, de boa? E aí, Salgueiro, quanto vai ser o jogo amanhã? Amanhã é 1-1. Empatezinho e pênalti. E o Salgueiro passa. Chorado, né? Eu quero o número da Mega Sena também. Sintra, Eu vou com o Salgueiro aí também. 1-1 e o Salgueiro passando os pênaltis. Luquinhas. Cara, como eu falei, não espero um jogo fácil. Eu vou no 2-1 pro Sport. E é isso. Então, já que a gente acabou. E é isso, já que a gente terminou o assunto a respeito do futebol pernambucano nesse final de semana, o Náutico está na final, o Sport vai pegar o Salgueiro amanhã e vai definir quem vai enfrentar o Náutico na final. Então, vamos para o tema de hoje. Toca a vinheta. E é isso, né? Com essa vinheta nova aí, que quem fez foi nosso amigo Daniel Lins, produtor musical aqui do programa, que fez esse, não só do programa, né? Ele é produtor musical em tudo que é lugar que ele pode, né? Fez essa vinheta aí maravilhosa. E em breve a gente vai estar com novidades para vocês, todas trazidas por Daniel Lins, que é o cara das novidades, né? Nas horas vagas, ele é hater do Salgueiro. Ele odeia o Salgueiro também. Ele odeia o Salgueiro. E ele odeia o ABC também, porque todas as vezes que ele vai para um jogo do Náutico contra o ABC ou ganha ou empata. O Náutico nunca ganhou com ele em campo contra o ABC. Enfim, sim, ele é alvirrubro também, né? Mais um alvirrubro aqui. Eu acho que esse é o lugar que tem mais alvirrubro no planeta. Não sei como eu consegui isso, na verdade. Porque geralmente Meu não ganharia. O nome Panelinha a gente já sabe de onde vem, viu? Que é só alvirrubro aqui e 3 gatos pingados dos outros times. Isso Exatamente. explica muita coisa, pô. E eu nem escondo a parcialidade, mas tudo bem. Vamos embora. O tema de hoje. Eita, perdi aqui. Não, o tema de hoje é maiores presepadas do Campeonato Pernambucano e da FPF. Recentemente, e explicando também um pouco da nossa motivação, a Federação Pernambucana de Futebol determinou uma possibilidade para os clubes. Náutico, Sport, Salgueiro e Santa Cruz se classificaram para as semifinais do Campeonato Pernambucano e a FPF chegou, reuniu, talvez numa reunião de Google Meet, assim como a gente está fazendo aqui, e diga, e aí, vocês querem o quê? VAR ou árbitro FIFA? E aí os clubes discutiram, né? Colocaram seus motivos na mesa e todos escolheram VAR. Eita, meu ponto eletrônico está dizendo que o Sport escolheu árbitro FIFA. Árbitro FIFA. Perdi o. O Lucas árbitro saiu Sport, com vergonha. Lucas saiu com vergonha. Lucão. Sport escolheu o árbitro FIFA. Enfim, o Sport escolheu o árbitro FIFA. E aí, além da brincadeira aí, todos os jogos que o Sport for mandante teria árbitro FIFA e nas outras semifinais, nos outros jogos, teriam VAR. O que acontece é que, alegando problemas técnicos depois e dificuldades de se colocar um VAR há pouco tempo para o jogo, a federação cancelou o VAR entre Náutico e Santa Cruz, no jogo entre Náutico e Santa Cruz, e realmente virou uma chacota, né? Porque já era uma chacota ter VAR numa semifinal e árbitro FIFA na outra, e virou uma chacota mais ainda porque não ia ter mais VAR em nenhuma semifinal. Para piorar, os árbitros de Pernambuco emitiram uma nota enquanto sindicato, conjunto, entidade, não sei como é que chama, e disseram que, mesmo que chamem os árbitros pernambucanos para apitar, eles não aceitam. Eles não vão aceitar, porque tinham sido desvalorizados. E eu acho que eles estão com razão mesmo, porque esse negócio de trazer árbitro de fora é só trazer um árbitro ruim com grife. Queria a opinião aí do meu amigo Salgueiro a respeito dessa situação. Macho, tipo, é muito louco essa situação, porque o mandante, além de ele ter o privilégio de jogar em casa, ele recebeu o privilégio de escolher o tipo de arbitragem preferida dele pro jogo. Então, bicho, é coisa da FPF mesmo, né, velho? Você só vê aqui no Galeto. É corra do futebol pernambucano. Porque não tem nenhuma condição. Os árbitros do Sindicato de Pernambuco estão certos em ficarem putos, né? Porque
basicamente, o que a FPF faz é, tipo, tá ruim, não vou melhorar, eu vou trazer de fora. Em vez de, sei lá, investir na arbitragem pernambucana. Mas é isso, né? A FPF é isso, comandada pelo nosso saudoso presidente Evandro de Carvalho. E, além de tudo isso, os clubes escolhem o VAR e, antes de começar o jogo, os caras falam que não pode ter VAR. Mas só mostra a palhaçada que é a FPF. É isso mesmo. Eu vou ler uma mensagem aqui, que é do nosso querido amigo Marcelo Duque, rubro-negro, muito saudável, pouco parcial. Ele fala o seguinte: a sequência de fatos foi: o Sport pede para não ter arbitragem de Pernambuco nos seus jogos. Isso, no caso, ele se refere à fase de grupos. Aí chegou nas semifinais, a FPF fez os times escolherem entre a arbitragem FIFA ou VAR. Com certeza, para o Sport escolher o VAR e desmoralizar a decisão anterior. Veja a percepção do nosso querido amigo Marcelo Duque. O Sport escolhe a arbitragem de fora e diz que arca com os custos do VAR. A FPF recusa e diz que não pode. Eu, sendo sincero, não vi essa parte da FPF recusando. Mas Lucas, com certeza, está muito mais a par da situação do que eu e vai dar a opinião dele a respeito disso. Pronto, pode pedir. Cara, primeiro de tudo... Não, mas eu dessa vez eu consegui. Na hora certa, aos 45 segundos do tempo, eu consegui ligar o microfone. Bom, primeiro de tudo que, no geral, acho que não só para essa competição, não só para esse contexto, eu sou... Deixa eu ajeitar a câmera aqui, que a minha internet hoje está ajudando muito não, mas vamos lá. Eu sou uma pessoa que defende muito que você, tendo a oportunidade de usar o árbitro de vídeo, de usar a tecnologia, você deve fazer esse uso. Porque a gente conhece. Vamos pegar o histórico. Todas as edições do Campeonato Pernambucano, desde que o mata-mata foi implantado, tiveram erros graves de arbitragem, tendo sido eles decisivos ou não para o resultado. A gente teve, por exemplo, algumas ocasiões em que a arbitragem errou feio, mas o time conseguiu se classificar ou ser campeão mesmo assim, como, por exemplo, em 2013, Caçarrato foi expulso na ilha injustamente, o Santa conseguiu ser campeão, porém tiveram várias ocasiões em que os times prejudicados simplesmente acabaram perdendo o título, perdendo a classificação, em decorrência da incompetência da arbitragem. A gente tem uma coleção de exemplos, dá para fazer até um episódio só para falar disso. Os erros de arbitragem no mata-mata do Campeonato Pernambucano de 2010 para cá. Todos os anos tiveram. Você para ver, todos os anos tiveram. Alguns só na final, outros só na semi, outros na semi e na final, mas sempre teve. E o que é que acontece? A gente já teve várias provas por mais de uma década seguida que a arbitragem não passa confiança. Não tem competência para administrar um jogo de mata-mata do Campeonato Pernambucano, de maneira que o torcedor possa ficar tranquilo de que vai vencer simplesmente aquele que fez por onde dentro de campo. Então, você tendo a opção de ter o VAR, de ter a tecnologia, de ter escancarado a imagem, o acesso à regra, e você decidir, vendo o replay da imagem por vários ângulos e sabendo a regra, pelo amor de Deus, não tem nem o que discutir. Era de longe o caminho a ser seguido. Eu nunca vou concordar que você deixe o VAR de lado quando você tem a oportunidade de trabalhar com ele. Também não confio na arbitragem pernambucana. Esse campeonato 2021 já deu várias provas de que é uma arbitragem despreparada. Acho que não só o Sport se manifestou contra a arbitragem local, como o próprio Retrô e o próprio Hélio dos Anjos, do Náutico, no pós-jogo do Clássico que aconteceu na Ilha do Retiro, também falou que não confiava na arbitragem de Pernambuco, mas como federação, digamos assim, eu acho sim que a atitude da FPF acabou meio que ratificando que a própria federação não confia nos seus árbitros. Então, acho compreensível o posicionamento deles. Por mais que eu não acho que eles tenham competência, eu acho que você está na posição em que eles foram colocados te deixa meio que sem saída, e aquele posicionamento acaba sendo totalmente compreensível. Mas, enfim, eu realmente nunca vou entender, aceitar, compreender ou relevar você ter a oportunidade de usar o VAR
e acabar não usando, porque o próprio Sport, que já foi prejudicado nesse Campeonato Pernambucano em alguns jogos, por exemplo, no clássico contra o Santa, que Sander fez um gol legal, mal anulado, no jogo contra o Salgueiro, que Mikael fez um gol legal, mal anulado, se o Sport voltar a ser prejudicado nesse mata-mata, pode ter certeza que ele vai estar arcando com algo que ele teve culpa, né? Algo que ele se posicionou para que acontecesse dessa forma. Espero que não venham a acontecer mais erros de arbitragem, mais polêmicas de arbitragem, que pela primeira vez a gente possa ter um campeonato decidido apenas pelo que for demonstrado dentro de campo pelas equipes, e que isso acabe não voltando à tona, porque a gente sempre vem empolgado para falar sobre futebol e às vezes acaba tendo que discutir uma interpretação de um lance, um erro do juiz. Hoje mesmo teve torcedor do Santa Cruz reclamando de pênalti em Pipico. Com o VAR, a gente teria essa polêmica amenizada. No jogo do Salgueiro contra o Veracruz, nas quartas de final, a gente viu a reclamação por parte do Veracruz de um pênalti não dado na reta final da partida. Então, querendo ou não, a gente sabe que são coisas que mancham e tiram a credibilidade do campeonato, cara. Aí a gente entra ano, sai ano, você vai ver gente dizendo que é para favorecer o esporte, aí depois você vê torcedor do esporte falando que em 2011, 2012, os erros foram para favorecer o Santa, que estava numa fase ruim, jogando na quarta divisão, e a gente fica um apontando para o outro e acaba esquecendo de cobrar o que tem que ser cobrado, que é realmente a falta de competência e de administração correta para gerir essa questão da arbitragem. Inclusive, tem uma... Eu separei aqui uma... Eu nem falei a vocês, mas em 2010... Tem uma declaração do então presidente Carlos Alberto de Oliveira, da Federação Pernambucana de Futebol, em que ele foi perguntado pelo jornalista Jorge Soares, na Rádio Olinda, e, enfim, o Jorge Soares ele perguntou o que fazer para ajudar o Santinha. Naquela época, o Santa ainda não tinha embalado aquela sequência de títulos em cima do Sport, e Carlos Alberto respondeu: fazer o quê? Mudei fórmula de campeonato, mudei tabela, arrumei briga com o Sport, justiça, e eles não ganham nada. Só se eu der o campeonato direto para eles. Aí não dá. E aí ele falou depois: não sou louco de entregar o campeonato para um clube, mas a nossa obrigação é equilibrar o campeonato. Afinal, o que acontece aqui no estado é uma covardia. Deixar o Santa Cruz nas condições que está, numa disputa de pontos corridos, é algo absurdo. Vou fazer isso, equilibrar o campeonato, a vida toda. Quem achar ruim, que ache. E eu lembro que na época que o Náutico estava naquele jejum enorme de 14 anos para sem título, o que mais se falava é que a Federação Pernambucana de Futebol estava arrumando um jeito de o Náutico ser campeão e o Náutico não estava sendo campeão. Então, assim, eu sinto que eternamente a federação dá motivos para que se fale que ela favorece algum clube, seja ele qual for. Nessa situação de Santa Cruz, Carlos Alberto praticamente falou, né, que queria que Santa Cruz fosse campeão e etc. Dado momento, o regulamento estava muito propício para o Náutico ser campeão, e foi, em 2018. Agora, o Sport poderia ter evitado uma polêmica enorme. Era para ter evitado isso, pô. Realmente, eu concordo um pouco com o que Marcelo Duque falou aí, que eu trouxe a mensagem dele, de que o Sport só fez isso por orgulho, para não dar razão à FPF, para dizer que ela estava desmontando o argumento dele. Mas, porra, bicho, é lógico que isso ia virar contra o Sport, pô. Existe já no imaginário popular aqui, e não por acaso, que o Sport é favorecido. Existe esse imaginário popular. O Sport, enquanto isso, que é algo que depõe contra ele, deveria fazer o possível para não abraçar esse ditado popular, que é algo negativo. Então, assim, eu acho que a diretoria do Sport, enfim, agiu mal, agiu como geralmente essa gestão atual do Sport age, que é com estômago e não pensando de fato, com a racionalidade, né? Porque se ele pensasse 2 minutinhos, ele saberia que o VAR é muito melhor em qualquer situação. E, enfim, queria a opinião de Pedro Sintra a respeito disso daí. Bicho, tendo o VAR no jogo, velho, pode ser qualquer árbitro apitando que vai ter alguém para corrigir. Mas você tendo um arbitragem FIFA, pode ser que o cara não esteja no bom dia, pode ser que o cara não seja bom também, como a gente já viu. Muito árbitro FIFA que não apitou bem a partida. E o VAR vem justamente para isso, né, velho? Por exemplo, hoje, ficou essa polêmica todinha do pênalti em cima do Pipi. Se tivesse ido para revisão no VAR, já tinha resolvido ali em jogo mesmo. Polêmica, homem. Não, eu tô dizendo, polêmica não, porra.
Então, tem a galera falando que foi pênalti. Eu não acho que foi pênalti, nenhum dos dois lances. Mas se tivesse o VAR, já ia ter sido analisado ali em campo mesmo e resolvido por isso. Não ia gerar esse comentário todinho. Concordo plenamente. E você falou aí da questão do VAR, eu vou trazer uma forma que a Federação Pernambucana encontrou também, que já é nosso segundo ponto, de fazer polêmica com o VAR, que é a fatídica final para nosso querido amigo Pedro Salgueiro de 2017, onde a Federação Pernambucana conseguiu a façanha de fazerem Sport e Salgueiro jogarem uma final, onde o primeiro jogo aconteceu e o segundo jogo aconteceu 50 dias depois. Apenas isso. E, enfim, foi marcado por diversas polêmicas, como o pênalti marcado para o Salgueiro no final do primeiro jogo e o gol do Salgueiro anulado no segundo jogo, que a bola não saiu. Nenhum dos dois aconteceu. Nem o pênalti para o Salgueiro, que, na minha visão, foi um delírio coletivo, mas que eu gostei bastante, porque eu estava torcendo contra o Sport. E o escanteio para o Salgueiro, que foi anulado, que também foi outro delírio coletivo, porque claramente a bola não saiu. Calma lá. O pênalti não ter acontecido, aí é uma discussão boa também, porque pra mim foi muito pênalti, velho. O jogador do Sport, ele simplesmente bota a perna pra Totti e Totti vai passar, esbarra na perna dele e cai. Ele valoriza, dá um pulinho ali, mas foi pênalti. Pra mim, na minha opinião, foi pênalti. Lucas, eu sei que o Lucas acha que não foi pênalti, mas pra mim foi pênalti, claro. E o gol ali, a bola não saiu não, porra. Aí tem nem o que discutir. Eu acho que não tem o que discutir, não. Foi pênalti, claro. Não marcou, acabou. Tem isso não. Lucas. Enfim, mas fala um pouco também da... Eu só entrei nessa polêmica só para falar de como a federação também teve a habilidade de foder tudo com o VAR, mesmo com o VAR, mas fala um pouco aí desse intervalo de 50 dias, até que foi tu mesmo que falou desse tema pra gente, né? Pois eu me lembro, e acho que vocês vão lembrar agora, que eu vou resgatar a memória de todo mundo. 2017 foi um ano que o Sport estava em 5 competições. O Sport tinha um calendário naturalmente muito achatado. E a federação sabia disso desde janeiro, desde antes dos jogos começarem. A gente via que o Sport estava jogando Sul-Americana, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Pernambucano e tinha um brasileiro pela frente. Isso aí é uma coisa que você teve tempo para se planejar, você teve tempo para estudar as possibilidades que viriam a acontecer. E o Sport, na época, ele foi se classificando para as competições. E as datas foram ficando escassas. Antes de você chegar na data da final do Campeonato Pernambucano, é inadmissível que você não tenha se planejado. Se acontecer dessa forma, vamos tentar colocar esse jogo em tal dia. Vamos tentar fazer um acordo para colocar essa partida do Brasileiro um pouco mais para cá. Qualquer coisa, cara. Mas você dá um intervalo de 50 dias, quase 2 meses, entre a partida de ida, que foi num domingo, a partida de volta, ser só numa quarta-feira de noite. Em junho, a partida de ida foi no dia 7 de maio, se eu não me engano. A partida de volta foi no dia 28 de junho. Foi tempo suficiente para, digamos, esfriar aquele clima pós-final do jogo de ida. O Sport tinha, 4 dias antes do jogo de ida contra o Salgueiro, eliminado o Santa Cruz naquele jogo da Copa do Nordeste. No jogo contra o Salgueiro, na Ilha do Retiro, pela final, o time estava visivelmente andando, como se fosse aquele famigerado jogo da ressaca, né? Não encararam a final como deveria ter sido encarada. Eu fiquei muito puto com isso na época. Eu me lembro que, por mais tranquilo que eu seja como pessoa, aquele foi um dos jogos que eu fiquei por um triz de arrumar uma confusão na arquibancada, porque eu estava discutindo com um cara que estava reclamando porque eu estava cornetando o time numa final, mas, meu amigo, os caras estavam andando. Aí teve o pênalti para o Salgueiro, que divide opiniões aqui, do futebol isso. Eu realmente não achei pênalti, mas, enfim, o fato é que o Salgueiro saiu daquele domingo, na Ilha do Retiro, cheio de confiança, cheio de moral, porque, querendo ou não, tinha buscado um gol no último lance da partida, fora de casa, ia decidir em casa, estava na empolgação de um título inédito
E o Sport, por mais que tivesse o favoritismo de ter um elenco melhor, de ter um investimento financeiro, na época não tinha esses problemas financeiros que tem hoje, de ter mais qualidade, enfim, todo o favoritismo apontar, toda a responsabilidade está nas costas do Sport. O Sport não saiu da Ilha do Retiro gigante naquela final, digamos assim. O Sport saiu como quem ia ter que fazer o resultado na casa do adversário. E aí, quando você tem esse intervalo de 50 dias, que na verdade foram 52 dias, de 50 para arredondar, eu lembro que foi tempo suficiente para o Salgueiro perder, por exemplo, um ou dois jogadores importantes do time. Acho que Elvis, vou até pedir para Pedro me corrigir se eu estiver errado, mas foi Valdeir, o Salgueiro perdeu o Valdeir, Isso. Inclusive era o melhor jogador do time, fez uma boa partida contra o Sport, já tinha, por exemplo, foi ele que fez o gol em 2015, que eliminou o Sport, era um cara muito importante no Salgueiro, e por ele estar jogando muito bem, acabou saindo do Salgueiro para jogar, se eu não me engano, foi jogar a Série B na época. Pois eu me lembro perfeitamente disso, e assim, você vê que o clima da final, aquele negócio de um jogo no domingo, outro jogo no outro domingo, não é uma coisa que sustenta muito a graça de uma final de campeonato. Você vive a semana da final. A gente, em 2017, não teve isso. A gente até... a data chegou a ser marcada e adiada umas 2 vezes. Então, assim, você nem... Chegou na semana da final, você nem sabia se ia ser a semana da final de verdade. Foi um negócio meio bagunçado demais. E assim, por mais que as críticas que eu esteja tecendo mostrem que o Salgueiro acabou sendo mais prejudicado de maneira geral por todo esse contexto, eu não estou querendo dizer que o Sport foi culpado, porque para mim, como eu disse anteriormente, a culpa foi da federação. O Sport, cara, estava classificado para 5 competições por mérito próprio. Em 2016 ele conseguiu uma posição no Campeonato Brasileiro que ele credenciou jogar Sul-Americana. Em 2017 ele conseguiu se classificar para a final da Copa do Nordeste. Ele estava na primeira divisão, tinha um campeonato longo, se classificou para a final do Campeonato Brasileiro, estava classificado até então para a final da Copa do Brasil. Para a final não, para as oitavas de final contra o Botafogo. Ele ia ter um jogo que foi disputado no mês de maio, dia 31 de maio contra o Botafogo. O jogo da volta das oitavas de final. Então, assim, o Sport tinha um calendário muito cheio por méritos próprios, porque tinha conquistado em campo suas classificações, suas vagas. A Federação Pernambucana é que tem a responsabilidade de organizar as datas, de fazer com que o campeonato se torne viável, de encaixar no calendário. Eles conseguiram planejar tão mal que a gente foi saber a data da decisão do campeonato perto do próprio jogo da final. Não foi um negócio marcado com antecedência, foi um negócio muito mal organizado. Eu lembro que chegou a ser marcado para o dia 18 e acabou não acontecendo, aí depois foi adiado de novo para o dia 28. Enfim, foi uma verdadeira bagunça que com certeza... Opa! Não, pode continuar. Uma bagunça que que mancha o campeonato, né? Vai ser um campeonato para sempre lembrado por essas polêmicas, tanto pelos erros, pelas discussões sobre erros de arbitragem, sobre como a bagunça com que foi conduzido o próprio campeonato. Não, isso aí não prejudica só o Salgueiro no Pernambucano, não. O Salgueiro, quando jogou o primeiro jogo, começou a Série C. Na Série C, depois da final, o Salgueiro só conseguiu vencer um jogo na Série C depois da final contra o Sport. E aqui, deixa eu contar quantos foram. Foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos, o Salgueiro venceu um. Depois que passou a final, o Salgueiro consegue vencer 6 de 10 jogos e acaba nos classificando para o mata-mata por causa de um ponto. Ou seja, isso era o quê? Os jogadores estavam com muito a cabeça na final, com medo de se lesionar, com medo de alguma coisa, e a Série C foi sendo deixada de lado um pouco. Aí o Salgueiro vai tentar recuperar isso depois da final, consegue fazer uma boa campanha até, de 10 jogos venceu 6, só que aí, por causa de um ponto, não se conseguiu para o mata-mata. Ou seja, o Salgueiro foi prejudicado até no Campeonato Brasileiro por conta dessa demora. Realmente. Eu lembro que, inclusive, quando saiu o gol de Everton Ribeiro no segundo jogo, Everton Felipe, no segundo jogo, eu fiquei tentando lembrar o nome dele, pois não conseguia. Everton Felipe no segundo jogo, até o próprio clima do Cornélio de Barros já não era mais de tipo assim, acho que vai dar. A galera já estava no extremo de raiva ali já, enfim.
O de clima desacreditar no time mais, porque, enfim, tinha feito gol, né? E aí tinha tido o gol anulado e tal, tinha toda a polêmica já no primeiro jogo, de novo no segundo, mais uma vez, depois de 50 dias. A questão Tinha sido, do Tarcísio da buzina, pegou. teve isso também, né? Teve isso também, né? O próprio jogo não tinha clima de final, velho. Você via É, ali que não. Porque 50 dias depois, pô, é quase 2 meses. Isso aí nem. não, O... Sim, diga aí. pra mim foi tranquilamente o pior jogo da minha vida, porque nesse jogo eu me fudi. Cheguei, o jogo foi 9h30 da noite, 2 horas da tarde eu tava no estádio lá organizando coisa. Apanhei da polícia. Quando teve o gol do Salgueiro, a galera que tava em casa ficava ligando, bando de corno, filha da puta, ficava ligando pro pessoal lá da torcida e falava: Ó, foi gol, na TV tá dando gol, vai validar. Aí tá todo mundo segurando o bandeirão já pra subir. Eu feito trouxa, segurando o bandeirão, só esperando o Wilton Pereira Sampaio apontar pro centro. Aí o filho da puta anulou o gol. Pronto. Depois dali, fudeu tudo. Meu amigo, quando o cara lembra o nome do juiz todinho, é porque o juiz é um filho da puta, pô. É porque o juiz é um filho da puta, não tem jeito. E nessa deixa, vamos pro Mas, ó, próximo tópico aqui. antes de Vai passar dizer o uma coisa, tópico, bicho. para ser justo, beleza, faz sentido ter raiva da arbitragem e colocar o juiz no meio. Mas nesse gol, no lance do gol anulado, acho que a responsabilidade é muito maior do bandeirinha e do próprio juiz que apitou antes da jogada ser concluída. Porque, assim, a partir do momento que ele apita, o lance está paralisado. O VAR não tem mais o que fazer. Tipo, se ele apitou enquanto a bola ainda não tinha entrado, enquanto o jogador nem tinha finalizado o lance já não estava valendo mais. Aí o erro foi justamente esse. Ele devia ter esperado o lance acabar para depois ir no árbitro de vídeo, analisar e validar o gol. Esse teria sido o procedimento correto. Porém, a partir do momento que ele apitou, não tinha mais o que fazer. Tipo, mesmo vendo a imagem, ele já estaria analisando um lance que não valia mais. Então, o erro foi esse. Não sei se por pura incompetência, por falta de costume com algo que era, querendo ou não, uma grande novidade ali naquela ocasião. Foi o primeiro Mas jogo do Brasil com o VAR. foi o primeiro jogo do Brasil com VAR, esses 2 jogos da final. Então, acabou que esse apito acabou sendo a verdadeira pedra no sapato do Salgueiro, e não o árbitro de vídeo em si. Exatamente. E aí, nesse clima, mais uma vez falando de Salgueiro também, de Sport, Santa Cruz e Náutico, que era de novo os mesmos agentes, só muda as semifinais. Não falar de 2014, né? Quando a Federação Pernambucana de Futebol definiu que não haveria saldo de gol. Ou seja, se o time ganhasse de 25-0 o primeiro jogo e no segundo jogo tomasse 1-0, o jogo ia direto para os pênaltis. Não ia ter prorrogação, não ia ter outro critério de desempate, não ia ter saldo de gol, ia direto para os pênaltis, porque ia valer como uma vitória e o segundo jogo, outra vitória para outro time. Esse E ano aí aí, foi uma das minhas maiores indignações do Campeonato Pernambucano. Esse ano. e acontece que acabou sendo bom, beneficiando dois times, que foram o Náutico e o Sport nas semifinais, que nenhum dos dois ganhou no saldo de gol nas semifinais. O Salgueiro ganhou do Náutico 2-0, um gol de Everton e Canu no primeiro jogo. No segundo jogo, o Náutico ganhou de 1-0 para o Salgueiro, com um gol de Vinícius, ex-Vinícius, né? Atualmente Vina, que, enfim, não tenho muito a falar desse cidadão, mas está fazendo sucesso por aí, né? Embora no Não Náutico... foi Marcos Vinícius não que fez o gol? Não, foi gol de Vinícius. Moreno? Foi gol de Vinícius. E nos pênaltis, o Náutico conseguiu ganhar do Salgueiro de 5-3 e foi para a final pegar o Sport. E, enfim, né? O roteiro vocês já sabem, né? Esse roteiro sim é conhecido. E aí, a outra semifinal, o Santa ganhou do Sport, primeiro jogo, no 3-0. de 3-0. Foi jogar na Ilha do Retiro e perdeu de 1-0 com um gol no finalzinho, bem no final mesmo. E foi para os pênaltis e perdeu, se eu não me engano, de 5-3 nos pênaltis. Foi 5-3. E essa edição ficou marcada justamente porque foi para a final dois times que não tinham ganho no saldo de gol. E esse critério foi o adotado na época. Enfim, foi um dos grandes absurdos que a FPF gosta de protagonizar, né?
Queria a opinião de Pedro Salgueiro de ter visto o seu time dar 2-0 no Náutico, tomar um gol de Vinícius Cebozinho, que aquele gol ali foi meio mandrake, e perdendo os pênaltis para nosso goleiro Alessandro. Macho, eu paguei com a língua. Eu lembro que quando eu vi essa regra, eu fiquei feliz, mano. Porque eu pensei, carai, primeiro jogo, o Salgueiro faz 1-0zinho, o Náutico vai com tudo no segundo jogo e vai botar pra fuder. Essa regra é boa demais, meu irmão. A gente vai se dar bem demais. Aí tomei no cu, o Salgueiro faz 2 e o Náutico vai e faz 1. E morreu o jogo ali. O Náutico fez 1 gol e foda-se, ficou de boa. Tava jogando com a regra do seu lado, né? Aí foi pros pênaltis e Valdeir, mais uma vez ele sendo protagonista de alguma coisa, perdeu o pênalti e a gente se fudeu, como sempre. E qual foi seu sentimento, Pedro Sintra, de ter metido 3-0 no seu maior rival, ter tomado um gol no finalzinho e sair nos pênaltis? Eu lembro que, ó, pra falar pra vocês também, eu tava, nas duas situações eu tava na igreja. Não sei se o jogo aconteceu no mesmo dia, eu acho que não aconteceu no mesmo dia, não. Acho que foi um foi no sábado e outro foi no domingo. Na época eu era um menino de igreja, né? Agora tô um cara desviado do mundo. É, e aí eu tava na igreja e eu comemorei o gol do Náutico no meio do culto. O gol saiu assim e eu gritei, tipo assim, do nada, gol! Aí todo mundo olhou pra mim e eu fiz, não, mas não. Eu bati o pé aqui. E depois, no outro dia, que foi Sport Santa Cruz, que o Sport fez um gol no finalzinho, eu escutei um barulho lá embaixo, achei que alguém tinha tipo, acontecido alguma coisa, algum assalto, alguma coisa assim. Desci pra ver o que era, lá na igreja também. E era tipo, um monte de criança assim, tá ligado? Que os pais estavam assistindo o culto em cima e as crianças estavam assistindo o culto embaixo, todas rubro-negras, todas e todas comemorando o gol. E, enfim, foi uma situação interessante. Pedro Sintra, o que é que você sentiu naquela semifinal? E aquele ano logo mais tava voando, velho. Tá até hoje, né? Todo jogo aí você pode ver que ele deixou um golzinho. E ele ter feito 2 e um de Renatinho. Na volta, tomar um no finalzinho do jogo e perder nos pênaltis. A só não tem nem palavra pra falar um negócio desse. Não tem nem condições de acontecer isso no campeonato. Só aqui no Pernambucano, né? Que tem uma regra dessa. Em plano século XXI ainda por cima, né? Que antigamente tinha. Mas esse jogo aí não tinha. A gente tinha rivalidade, né? Que era o Sport Net Baiano. E tinha toda aquela fuleiragem aqui no campeonato, que era movimentado por fora também. Fala nesse homem, não. Não fala nesse... E foi isso. Já ali eu não tenho nem muito o que falar assim, desse jogo, porque ele não tem cabimento um regulamento desse para um campeonato. Luquinhas, você gostou, né? Desse regulamento também, né? Que nem eu. Cara, assim, quando o regulamento foi estabelecido, antes da gente saber quem viria a ser beneficiado ou prejudicado por ele, querendo ou não, é um absurdo que todos os times acabaram aceitando antes do campeonato começar, todos aceitaram esse risco. Um negócio. Eu fiquei totalmente contrariado. Um ano antes a gente teve um regulamento bizarro por causa dos cartões como critério de desempate, que a gente ainda vai conversar aqui mais na frente. E o outro ano, quando você tem a oportunidade de corrigir e fazer um negócio pelo menos, não precisa ser nem bonito, mas o básico do básico, você inventa uma moda dessa, tira completamente o merecimento. Um time que faz uma goleada no primeiro jogo, no segundo jogo faz um jogo duro, perde por um gol e acaba tendo a classificação colocada em xeque. E foi o que aconteceu. O Sport, vamos lembrar, na época estava classificado para a final da Copa do Nordeste contra o Ceará. E o Sport sabia do regulamento do Campeonato Pernambucano. Então ele meio que se favoreceu disso. Foi jogar contra o Santa Cruz, ele jogou contra o Ceará na quarta-feira, venceu por 2-0. Aí teria o jogo da volta na outra quarta-feira, lá no Castelão. Então, nesse meio tempo, no domingo, enfrentou o Santa Cruz no Arruda, que era o primeiro jogo da semifinal. O Sport sabia, a gente tem o jogo da Copa do Nordeste, no final, na quarta-feira, o campeonato mais importante. Então, não tem para que a gente se matar aqui. Se a gente levar 10-0 e fizer 1-0 no jogo da volta, vai valer a mesma coisa. Então, o Sport no jogo de ida no Arruda, pode ver que naquele ano o Sport e Santa já tinham se enfrentado 4 vezes. Tinham sido 3 vitórias do Sport e um empate. 2 jogos pelo Pernambucano e 2 jogos pela Copa do Nordeste na semifinal. Chegou naquela semifinal do Pernambucano, os jogadores do Sport, eu não vou de maneira alguma desmerecer a vitória do Santa, que fez uma partida muito boa,
e realmente mereceu atropelar. Foi 3-0, podia ter sido mais. Mas o Sport, nem de longe, jogou aquilo que tinha demonstrado que era capaz de jogar em outras ocasiões. Ainda segurou o 0-0 no primeiro tempo, mesmo levando sufoco. No segundo tempo, não aguentou o sufoco, a porteira abriu. Levou 1-0, o Eduardo Batista abriu o time, mandou todo mundo para frente, porque sabia que não faria diferença o saldo de gols, e acabou que não deu bom. O Sport muito aberto, acabou tomando outros 2 gols. E foi curioso, que eu me lembro que eu estava no Arruda nesse jogo, e a sensação na hora, você vê 3-0, você pensa, meu Deus, estamos eliminados, assim, tipo, mesmo sabendo do regulamento, é automático, você leva 3-0, você pensa, caramba, já era, não tem como reverter. E aí depois, quando eu estava voltando para casa, eu pensando, não, peraí, pô, dá para buscar. Uma vitória simples, não sei o que, foi um placar cachapante, mas qualquer vitória ajuda e tal. Então, foi uma coisa que amenizou, digamos assim, a dor de ter perdido aquele clássico por 3-0. Não chegou a abalar a confiança para o jogo de volta da final contra o Ceará, porque querendo ou não, você perder um clássico por 3-0 e ter outro jogo em seguida, você pode se deixar abalar por isso de alguma forma, mas o Sport não se deixou abalar, porque sabia que qualquer vitória teria o mesmo valor. E aí o Sport foi campeão contra o Ceará e foi jogar contra o Santa Cruz na partida de volta, né? Onde qualquer vitória bastava. E era, como tinha sido o quê? 4 ou 5 dias depois do título do Nordeste, foi uma partida onde muita gente pensava, esse vai ser o jogo da ressaca do Sport. O Sport acabou de ser campeão, vai jogar contra o Santa Cruz no campeonato um pouco menos importante, né? Um campeonato menos importante. Então, com certeza não vai ter um atropelo como teve no Arruda, que foi 3-0. Na primeira fase, onde o Sport meteu também 3-0 no Santa na ilha, a gente sabia que não ia ser a mesma coisa. E o Santa jogou de maneira completamente retrancada, né? O Santa de Vica, fechou muito a casa. No segundo tempo, eu me lembro que eu tinha praticamente desistido já, assim, porque o Sport parecia que estava sem gás nenhum. Acho que se fosse depender do Sport criar situações de gol, de jogadas trabalhadas, a gente estaria até hoje esperando o Sport fazer um gol e não ia fazer. Mas aí, numa bola parada, aos 42 do segundo tempo, um bate e rebate, o Sport fez o gol, que eu me lembro que foi uma emoção muito grande, assim, a explosão da torcida no estádio e gente que já estava indo embora voltou correndo. O Sport já tinha tido 2 gols anulados antes disso, um corretamente e um incorretamente. Então, foi um extravaso muito grande. E nos pênaltis o Sport tinha Magrão, né? Aí todo mundo sabe muito bem que a diferença que ele fazia. E ele, mais uma vez, pegou a penalidade e o Sport acabou se classificando para a final. Foi bom para o Sport? Foi, mas, pelo amor de Deus, que regulamento bizarro, inadmissível, que profissionais, vários profissionais tenham assinado e concordado com isso. Fica realmente difícil você dar credibilidade para um campeonato onde muita gente assina e concorda com uma regra tão tosca. Exatamente. E para fechar esse conjunto de marmeladas, presepadas e, enfim, né, ações completamente quinta série da Federação Pernambucana de Futebol, vamos para o ano de 2013. O ano de 2013, que não é um ano bom para mim, porque com a maior receita da história do Náutico, o cidadão que hoje está na Federação Pernambucana de Futebol, inclusive, diga-se de passagem, vice-presidente da Federação Pernambucana de Futebol, conseguiu deixar o Náutico com o maior rombo de sua história e com a pior campanha da história da Série A, mas isso foi só um adendo. O Campeonato Pernambucano começou em 2013 com o primeiro turno, que o Náutico estava fora da Copa do Nordeste e, por conta disso, jogou o primeiro turno sozinho com os times do interior, ou seja, não tinha o acompanhamento de Náutico, ou de Santa Cruz, Sport e Salgueiro. E acabou que o Náutico foi o campeão do primeiro turno ali, que não valeu nada, e que só conseguiu a vaga à Copa do Brasil. Naquela época não era um absurdo ter uma vaga na Copa do Brasil. Atualmente, Pernambuco conseguiu a façanha de perder vagas na Copa do Brasil e, por exemplo, o Náutico ficou fora dessa competição ano passado. Quer dizer, do ano passado para esse, né? E o Santa agora ficou de fora desse ano para o próximo. Não é nem a questão de perder vagas na Copa do Brasil, porque na verdade a federação não perdeu. Foi os times mesmo que, por exemplo, antes não se classificavam, mas tinha a segurança do ranking porque estavam bem no Campeonato Brasileiro. Só que aí, Exato. por exemplo, Náutico em 2013 jogava a Série A, né? Exatamente. E aí, hoje em dia...
Mas quando eu digo perder vagas, na verdade, não é nem a questão da Copa do Nordeste, que a gente de fato perdeu vaga. Mas é perder vaga por conta do ranking mesmo. O Náutico passou alguns anos na Série C, o Santa está na Série C de novo. O Salgueiro não subiu mais para a Série C, está na Série D. Só o Sport está na Série A. E acaba que o futebol pernambucano está, hoje em dia, nivelado por baixo, né? E naquele ano de 2013, um fato que chamou a atenção, e aí para fechar nosso programa, né, para a gente discutir esse fato maravilhoso, foi um critério de desempate completamente inovador, que foi de cartões vermelhos e cartões amarelos. Na semifinal entre Santa Cruz e Náutico, que aconteceu, o Náutico tinha ficado na frente do Santa Cruz na fase de grupos, e aí por conta disso fazia o segundo jogo em casa. O segundo jogo em casa, que na verdade foi na Arena. O Santa Cruz venceu o primeiro jogo de 1-0, um gol Foi de nos Renato. aflitos, né? Foi nos aflitos, é verdade. O Renatinho fez o gol, né? Que ele adorava fazer o gol no Náutico, esse filho da puta. O Náutico ganhou o segundo jogo de 2-1. Esse resultado acabou que o Santa Cruz se classificou sem precisar desse critério de desempate. Mas, até então, no decorrer da partida, em diversos momentos, o Náutico estava ficando fora, mesmo ganhando com o mesmo placar que o Santa Cruz no primeiro jogo, que era 1-0, pelo critério de cartões que os jogadores do Santa tinham tomado menos do que o do Náutico. Ou seja, a Federação Pernambucana de Futebol colocou como um critério de desempate para evitar a disputa de pênaltis cartões vermelhos e cartões amarelos. Ou seja, se o Náutico tomasse, sei lá, 3 cartões vermelhos e o jogo terminasse 1-0 para o Náutico no segundo jogo, o Santa ia passar, porque teria menos cartões. E simplesmente, talvez alguém de fora de outros estados, enfim, caia aqui e fique pensando, pô, esses caras estão de tiração de onda, não é possível. Não, mas é isso mesmo. Federação Pernambucana de Futebol é isso. É isso aí que vocês estão vendo. E Não, aí, tipo, mata-mata, eu acho que assim, uma das melhores coisas do mata-mata é a possibilidade de existir uma disputa de pênaltis. E os caras simplesmente falaram, não vai ter pênalti nessa porra. Não, imagina a reunião para decidir isso aí, velho. O cara que teve a ideia de chegar assim, não, vamos ficar um desempate com o cartão. Quem tiver menos cartão passa se tiver empatado. O cara não tem noção nenhuma de futebol. Todo mundo sabe que a graça do mata-mata é essa, né? Se terminar empatado, vai ou prorrogação e pênalti, ou pênalti direto. Pô. Eu só consigo imaginar que eles na reunião disseram, olha, bora inventar moda, bora fazer um negócio que todo mundo vai notar a gente. O mundo vai pode, seguir a gente. só pode ser, velho. Vamos inventar alguma coisa esdrúxula aqui para todo mundo perceber. Porque não existe, cara. Você ter. Às vezes a gente sabe que cartão é circunstância de jogo, velho. É coisa de matar ter que fazer uma falta para matar a jogada, senão o adversário vai sair na cara do gol na reta final da partida. Às vezes o cartão é dado de maneira equivocada, exagerada pelo juiz. Às vezes o juiz dá cartão no começo do jogo para conter os ânimos das equipes, para não ser um jogo de muitas faltas. Então, assim, é uma coisa que é para ser natural do jogo. É para ser completamente fluir da maneira que tiver que ser. E aí você colocar o cartão como um critério de desempate, como que as equipes vão ter que pensar duas vezes antes de dar um carrinho, por causa para não ser eliminado por causa daquilo, mesmo que a falta não seja um e tem gol. uma coisa importante aí, Lucas, que é o seguinte: esse critério de desempate ele conta com algo que é completamente mundo das ideias, né? Que não é realidade, que é a arbitragem não ser ruim. A arbitragem daqui não ser ruim. Conta com Pois é. esse fator, que é só para começar a história. E ainda tem a questão do cartão ponto de reserva, né? De vez em quando tem uma gritaria ali Pois é. na beira do campo e sai cartão para todo mundo ali. Cartão para o técnico, cartão para preparador físico auxiliar. O técnico nem tomava cartão naquela época. Acho que era expulso direto. Ou então levava alguma advertência, mas acho que não tomava cartão naquela época, não, porque essa medida é recente. O que eu fico assim é, por exemplo, um goleiro fazendo cera. Hoje mesmo, quer dizer, hoje não. Sport Náutico, Maílson começou fazendo cera. Logo no início do jogo, o juiz já deu um amarelo.
Eu nunca tinha visto isso, na verdade. Levou um amarelo. E aí acaba que esse cartão amarelo podia eliminar os caras naquela época. É surreal. Foi uma coisa completamente fora da caixa, um absurdo totalmente. Cara, que como você falou, se alguém de fora vê isso, vai pensar que é brincadeira. Mas foi exatamente o que aconteceu. E eu me lembro assim: o Sport na semifinal ele atropelou o Ipiranga já no primeiro jogo, foi 5-1. Então, esse risco do Sport e Ipiranga ter a semifinal decidida pelo cartão foi praticamente exterminado ali. Só se o Ipiranga fizesse 5-1 na Ilha do Retiro, no jogo da volta. Mas de Náutico e Santa, meu amigo, além de serem times rivais, que a gente sabe que a tendência é que seja um negócio pá até o fim, o jogo de ida foi 1-0 para o Santa na Arruda. No jogo de volta, o Náutico abriu 1-0 nos aflitos. O Santa só foi fazer o gol aos 35 do segundo tempo. O gol do Náutico que fez 1-0 no jogo dos aflitos foi o quê? Com 8 minutos de jogo, alguma coisa assim. Um gol bem no começo, de Elton. A gente passou, acho que 70 minutos por aí, uma parte muito considerável, a maior parte do jogo, com os cartões decidindo parcialmente quem iria se classificar para a final ou não. E eu me lembro que eu estava assistindo na Globo, né? O Sport tinha se classificado um dia antes, tinha jogado no sábado, esse jogo foi no domingo, passou na Globo, e tinha uma contagenzinha na transmissão de cartões, e eu me chamava muita atenção, porque toda vez que o juiz dava um cartão, mostrava no fundo a torcida comemorando, assim, meu Deus, o que bizarrice está acontecendo aqui, cara. E tu falar disso, me lembrou que, tipo, durante muita parte do jogo, os cartões ficaram iguais e o jogo ia ser decidido por sorteio. Os caras iam fazer um sorteio para quem ia passar para a final. Foi isso aí que eu falei no grupo. Não podia colocar uma bola na marca do pênalti, bater não. Tinha que fazer um sorteio, porra. Era isso aí. Foi nosso companheiro de profissão, porque agora nós somos jornalistas, quem quiser que aguente. Rembrandt Júnior quase tendo um infarto ao vivo. Todo cartão que acontecia aí, Rembrandt, calma. Peraí, telespectador, que eu não tô entendendo mais. Que agora o Náutico tá com mais cartões. Aí depois agora o Santa igualou. E agora não sei o que. Meu irmão, que era esse o jogo que eu tava tentando lembrar, pô, quando a gente tava montando a pauta. Que ia ser, tava indo pra decisão no Caro Coroa, pô. Diga aí, o cara decidiu uma vaga na final, o Caro Coroa. É realmente surreal. Não, imagina, em pleno 2013, na época, você colocar uma bolinha dentro do campo, girar o globo para sair. Meu Deus, as duas torcidas que já estavam comemorando quando o adversário ganhava um cartão, agora ia ficar naquela expectativa para ver qual bolinha ia sair para uma torcida vibrar, outra torcida ir para casa triste porque saiu a bolinha X. E as teorias da conspiração que iam surgir a partir disso. A bolinha do Náutico estava pesada, a bolinha do Náutico estava pesada. Exatamente, eu fico imaginando, tipo, quem fosse lá, tá ligado? Já iam, porque, por exemplo, quando apitava jogo aqui, que o cara não marcava uma falta, não sei o que lá, apareceu o juiz com a camisa do Santa Cruz depois, com a camisa do Sport, no meio do Náutico. Aí, imagina, o cara vai lá fazer o sorteio e tal, pega um microfonezinho, vou fazer o sorteio aqui, aí a torcida lá, a bateria, esperando lá, a torcida do Santa lá já, tricolor, e aí, esperando e tal, daqui a pouco, sorteio, a bolinha pega e cai no canto que não dá pra ver. Todo mundo calado no estádio. Aí o cara vai, pega a bola no chão, levanta assim, ó. Santa Cruz campeão. Aí a torcida do Náutico depois. Aí o cara com a camisa, quer ser campeão não, né? Classificado, né? O cara com a camisa do Santa aí, ó. Esse bichão tricolor safado, não sei o que e tal. Eu acho que nem o sorteio da Mega da Virada, que é transmitido na Globo todo fim de ano, teria tanta expectativa quanto esse sorteio. Nem BBB, porra, que os caras vão escolhendo o número lá, vai... Eu acho que o BBB deveria definir esse negócio aí, nesse ano, velho. Deveria fazer um negócio assim, tipo, 20 números, aí botava os jogadores, aí os jogadores escolhendo. Quem escolhesse primeiro 3 bolinhas amarelas lá, douradas, pronto, classificava. Quem classificava, virava uma prova de BBB. Eu sou a favor dessa porra, é melhor do que cara coroa, vai tomar no cu. Imagina só, ao invés de placares iguais e o negócio vai ser decidido num critério de desempate, ao invés de você ter que ficar pensando, poxa, meu time tem tal batedor de pênalti, meu goleiro é bom de pênalti,
você não vai torcer para a qualidade técnica de alguém, para explorar o defeito do adversário, pensar, nossa, mas aí, o goleiro dos caras não pega o pênalti não, acho que dá pra gente, hein? Você vai torcer para a bolinha cair, velho. Você não tem absolutamente nada esportivamente por trás daquilo, entendeu? É pura cara coroa, um negócio absurdo. Olha, menos mal, digamos assim, que realmente a gente viu isso sendo evitado, né? Teve 2 gols depois, o Santa fez um, o Náutico depois fez outro, e no critério do gol fora, o Santa acabou se classificando, mas com certeza, se a gente tivesse esse critério de desempate sendo acionado, acho que de todos os esforços que o Campeonato Pernambucano já fez, N vezes que a gente já viu acontecer, para perder credibilidade, para passar uma imagem ruim, uma imagem de campeonato de várzea para o resto do Brasil, esse seria o primeiro lugar, sem ninguém perto, tá ligado? Sem concorrência. Com certeza. E aí é nesse clima gostoso que a gente vem encerrando o programa. Antes de vocês darem seus recados finais, eu gostaria de mandar um abraço para o meu amigo Diogo Xavier, que cravou que o roteiro já estava conhecido, eu vou ler o tweet. Ah, foda-se também, eu vou ler o tweet. Que o momento é Falar meu um também. negócio desse, mano. O momento é Antes do meu. jogo de semifinal, velho. O Jogo momento é meu, eu único vou fora fazer o de quê? casa. Ele leu aqui, ó. Ele escreveu o seguinte: a primeira fase foi horrível, mas estamos no mata-mata e agora é hora do Santa crescer. O roteiro já é conhecido, elimina o time do interior nas quartas, bate o Timba na semi e é campeão na casa de festejos. Hora de ser cobra. O Não, roteiro já é e esse conhecido. roteiro nunca aconteceu, né? Porque o Santa Nunca aconteceu, nunca mano. eliminou um time do interior nas quartas. Já a primeira vez foi agora contra Afogados. Então, tipo, ele tirou essa informação do cu, né? Meu amigo, iludido é pior do que doido. Só digo isso pra vocês. Porque não tem condições não, pô. É só a galera no Twitter mesmo que tava achando isso, que dava pra ser campeão. O time tem 5 vitórias no ano, pô, e os caras estavam achando que ia chegar assim na final fácil e ganhar. É isso, né? Eu vou mandar um abraço também aqui para minha amiga Camila Souza, Camilinha, que conseguiu se libertar aí, né? Botar uma foto com a camisa do Náutico, aí a torcida do Santa não pesou tanto. Deixe a Camilinha ser alvirrubra, ela é 100% profissional, não vai afetar nada na vida dela, profissional dela, ela ser Náutico. É só um sofrimento que ela leva a mais, um aperreio a mais, mas nada demais. Então, outra coisa também, pedir para vocês a galera que torce pro Náutico, torcida alvirrubra, que tá vindo para cá por conta da nossa representação, de Welton, enfim, da galera do Náutico que vai vir participar aqui, segue também o nosso podcast, @hospício alvirrubro, tanto no Twitter, que é @hospício-cnc, no Instagram, @hospício alvirrubro, e a gente tá em tudo que é plataforma digital aí. Como lá no Hospício a gente tem uma fama de tudo que a gente falar acontece o contrário, antes do jogo entre Náutico e Santa, a gente fez um programa especial falando dos 11 anos de tabu que o Náutico estava no mata-mata contra o Santa. E a gente comentou todos os jogos que o Santa eliminou a gente. Então vai escutar lá e rir da situação, já que passou, graças a Deus. E a gente promete fazer um episódio desse contra o Sport ou contra o Salgueiro, se for contra o Sport principalmente, mas contra o Salgueiro a gente vai pegar algum jogo que o Salgueiro botou para lascar na gente, para a gente tentar trazer essa sorte pro Timba. Eu queria agradecer a você que chegou a esse momento aqui, final, quase de 1h20 de programa, com a gente. Siga a gente nas redes sociais, @panelinhape, em tudo, no Instagram e no Twitter. A gente está também no Spotify e outras plataformas digitais. Assim como lá no Hospício, o Deezer também não quis aceitar o Panelinha PE ainda. Eu vou ver como é que eu faço essa situação para a gente também estar no Deezer e você que tem Deezer puder conseguir escutar a gente nessa plataforma. Mas, de todo modo, se você for lá no Anchor Podcasts, você acha a gente em todas as plataformas digitais, menos o Deezer. Obrigado de verdade. Se inscreva no canal da gente. O canal da gente tá para chegar a 100 inscritos e a meta inicial da gente para a gente conseguir mudar o URL do nosso canal, como eu já falei, e tornar o caminho mais fácil para que a galera de Pernambuco consiga chegar no programa. E recados finais da minha rapaziada aqui. Pedro Ferreira, nosso querido Salgueiro. Dê seus recados finais, se quiser mandar um abraço, um beijo, fique à vontade. Fazer um merchanzinho, galera aí, seguir o Instagram que eu tenho do Salgueiro, @Salgueiro News no Instagram. É isso, semana que vem também de novo, e é só isso mesmo. Por sinal, muito bom Instagram, muito bom Instagram. Eu dou valor demais. Inclusive, a gente convidou para participar lá do Hospício Alvirrubro, né?
Talvez quando passar esse campeonato pernambucano seja mais apropriado, já que o Salgueiro vai se classificar. Será? Então, a gente vê como é que faz aí. Lucas, seus recados finais. Bom, primeiramente agradecer a todos vocês que tiveram paciência de assistir até aqui. Agradecer pela moral que vocês já estão dando para a gente desde a nossa estreia. Estamos começando, estamos buscando evoluir cada vez mais, aprender cada vez mais, se aperfeiçoar cada vez mais. Pedir para vocês darem essa moral, se inscrever no canal no YouTube, seguir a gente nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, para que nosso projeto possa crescer, que a gente faz isso aqui com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação. A gente gosta de fazer isso aqui, é muito importante ter a ajuda de vocês. Vocês vão estar podendo assistir esse programa a partir da segunda-feira. A gente está falando ainda do domingo. Eu ainda não sei qual foi o resultado dessa semifinal. Espero de coração que meu amigo Marcelo tenha se equivocado aí, que o Sport passe para essa final. Eu disse que o Sport vai ser 3-1. Eu disse não, mas você falou agora que o Salgueiro vai classificar, será? Não, eu falei. Eu tô falando disso. Você... Não, mas não espero facilidade, mas espero que vocês estejam vendo isso com o Sport classificado. Se não for o caso, vocês são testemunhas de que não teve salto alto da minha parte, né? Mas é isso, pessoal. Muito obrigado e dá essa moral aí pra gente. Até a próxima. Pedro Sintra, não é um dia feliz para você, mas a gente tornou um pouco feliz, espero eu. De novo, né? Não é um dia feliz. Tá se tornando corriqueiro, mas... Pedro vai ter que se apresentar com Ligue 188 CVV. Pedrinho, dê seus recados finais, se quiser mandar um abraço aí. Meu amigo, vai chegar um episódio, um dia que eu vou estar aqui comentando com felicidade. Então, eu vou esperar por isso. Queria agradecer para a galera que está assistindo, que assistiu. E quem puder, seguir no Instagram, @camisa do Santa. Estou começando a postar minha coleção por lá. Tamo junto. É isso, rapaziada. Siga a gente nas redes sociais, novamente, @panelinha.pe em tudo. Segue a gente no YouTube. Se você gostou desse vídeo, curte o canal. Curte o vídeo, se inscreve no canal. E tamo junto. Roda agora a vinheta preparada pelo nosso produtor musical, Daniel Lins, nosso querido amigo Pirulito. E tchau. Repolho Records.